A graça e a paz do Senhor Jesus, compromissados com a evangelização. Você sabe o que é o verdadeiro evangelho? Fique ligado nesse vídeo, porque você pode se surpreender do que é realmente o evangelho de Jesus Cristo. A graça e a paz, pastor Daniel. Graça e paz, Anderson. Graça e paz a todos que estão nos assistindo. E que Deus os abençoe ricamente através desse vídeo. Eu sou o professor Anderson Velasque e hoje mais um vídeo do seu canal de teologia, Escola Bíblica, canal Sentinelas da Teologia. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, deixar o seu comentário e aproveite para aprender mais sobre a palavra do Senhor. E hoje nós vamos comentar, trazer subsídios da lição de número 11 do primeiro trimestre de 2021, onde o tema da lição é compromissados com a evangelização. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre o que é o evangelho, o que é evangelização, e esperamos que você seja abençoado. Fica conosco até o final deste vídeo e você vai aprender em nome de Jesus. Professor Daniel, evangelização. Quando falamos de evangelização, nós precisamos falar primeiro sobre o que é o evangelho. Será que, infelizmente, todas as pessoas hoje, no meio cristão, que se diz cristão no Brasil, todas as denominações, todos os meios que se dizem cristianismo, será que eles realmente já ouviram e conhecem o verdadeiro evangelho? O que nós percebemos é um grande equívoco, né, com relação ao evangelho, porque temos visto muitas igrejas, né, muitos pregadores que se intitulam pregadores do evangelho, mas o que eles falam na verdade são coisas que acabam sendo atrativos para quem está ouvindo, mas longe do compromisso que realmente deve ter com as Sagradas Escrituras. Por exemplo, tem pessoas que deixam de falar de Cristo e acabam focando em cima de milagres, de prosperidade, em cima, né, de coisas que realmente não vão transformar a vida da pessoa e muito menos a vida da sociedade, a cultura em que aquela pessoa está envolvido. Agora sim, quando o evangelho, ou seja, quando Deus, porque o que é o evangelho? Deus é o evangelho. Quando eu falo da Trindade, do Pai, do Filho, do Espírito Santo, quem são as suas obras, né? Estou falando do evangelho, que Paulo vai falar que é o poder de Deus para transformar a vida de todos aqueles que precisam de salvação. E o professor Daniel colocou muito bem que às vezes as pessoas deixam de falar este evangelho para falar de sinais que acompanham o evangelho, mas não em si o centro. Então é muito importante nós entendermos isso, e você, professor da escola bíblica, ensinar isso para os seus alunos. Que o evangelho não é milagres. Milagres não é o evangelho. Curas, manifestações não são o evangelho. Movimentos não são o evangelho. Prosperidade não é o evangelho. Nós não estamos dizendo que Deus não cura, nós não estamos dizendo que Deus não abençoa financeiramente seu povo, nós não estamos dizendo que Deus não opera maravilhas. Nós só estamos dizendo que isso é terciário, que o evangelho, que a pregação do evangelho não é falar sobre cura, não é falar sobre os milagres de Jesus, é falar sobre a pessoa de Jesus. O evangelho verdadeiro é uma mensagem que o professor Daniel já adiantou com muita precisão, que gera transformação naquele que ouve na sociedade. E quando nós olhamos na história da igreja, nós vamos ver que teve movimentos que, quando o evangelho genuíno era pregado, transformava a sociedade. Não era marcado por milagres, por prosperidade, não. Nós vamos ver o próprio Calvino, quando foi para a cidade de Genebra, nós vemos que Calvino foi levando a mensagem do evangelho, de Cristo crucificado. E nós vemos que teve uma revolução na cidade. Nós vemos que os bares onde havia prostituição fecharam. Nós vemos que até as prisões, ou seja, caiu drasticamente o índice de criminalidade. E aonde eram prisões se tornaram escolas, fruto da mensagem do evangelho pregado por Calvino.
Tanto que depois Calvino trouxe aquela questão, né, por causa da Inquisição, e Calvino foi expulso de Genebra. Mas depois de algum tempo eles imploraram para que Calvino voltasse para Genebra, porque a mensagem que Calvino pregava, o Evangelho, não era Calvino, não são denominações, não são os pregadores, mas a mensagem gerava transformação no povo. Assim também foi Jonathan Edwards, aqui nas Américas, pastor Daniel. Que nós vemos que Jonathan Edwards, ele trouxe a mensagem do Evangelho nas Américas, num período que a América do Norte se dizia cristã, se dizia evangélica. Mas era um povo que vivia numa guerra civil, bebedices, prostituição, e Jonathan Edwards veio com a mensagem do Evangelho de transformação. E nós vemos que fecharam prostíbulos, fecharam comércios de bebida alcoólica. Por quê? Porque foi uma mensagem que gerou transformação naqueles que ouviram. E quando nós falamos então, afinal, o que é o Evangelho? Nós vemos que Paulo ele vai deixar bem claro na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, que ele vai ver que a igreja de Coríntios estava começando a seguir homens, né, pastor Daniel? A igreja de Coríntios eles vão dizer, não, eu sou de Apolo, não, eu sou de Pedro, não, eu sou de Paulo, não, eu sou só de Jesus. Alguns começaram a pensar que o segredo do Evangelho estava em quem falava, em quem pregava, na personalidade, na pessoa. E daí Paulo vai chamar a atenção dizendo assim, ó, lá no versículo 17 da primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, ele vai dizer bem assim, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho. Daí ele vai dizer que Evangelho é esse. Não com sabedoria de palavra. O que Paulo está dizendo aqui? Não para trazer filosofias, coisas novas, porque alguns pregadores pensam que o Evangelho é trazer novidades para atrair o povo. Não com sabedoria de palavra. Para que se não anule a cruz de Cristo. O que Paulo disse? A cruz de Cristo não pode ser anulada. Esta é a mensagem. Este é o Evangelho. Então Paulo vai dizer bem assim, ó, quem foi crucificado por vocês? Foi Paulo? Foi Apolo? Foi Pedro? Não, foi Cristo. Então não importa se é Apolo, não importa se é Pedro, não importa se é Paulo, não importa se é o professor Anderson, não importa se é o professor Daniel. O que importa é que seja a mensagem da cruz anunciada. Este é o Evangelho. Esta é a nova mensagem de salvação. É a boa notícia, a nova mensagem, que é a mensagem do Cristo crucificado. E Paulo vai continuar dizendo, lá no versículo 21, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21, dizendo assim, ó, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, ou seja, do Evangelho. Ele vai continuar dizendo lá no versículo 23, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Então o Evangelho é essa mensagem, a mensagem da cruz. Ela vem acompanhada, ela pode vir acompanhada de milagres? Sim. Ela pode vir acompanhada de curas, de manifestações? Sim. Mas a mensagem não são os milagres que Cristo operou, é a crucificação de Cristo. É aonde ele foi moído, ele foi transpassado pelos meus e os teus pecados para nos reconciliar com Deus. E quando nós olhamos o livro de Atos dos Apóstolos, que é ali o início da igreja missionária, e aí os apóstolos eles estão pregando em Jerusalém, depois vão para a Judéia, Samaria, e aí se espalham por todo o mundo conhecido da época. A mensagem dos apóstolos era uma só, né? Era Jesus Cristo e este crucificado. Tanto Pedro quanto João, Filipe, a mensagem deles era esta. E até mesmo quando João e Pedro eles vão ali para a oração no templo e há aquele encontro com aquele homem que era aleijado, né? Tinha paralisia, né? Sim. Ele foi curado, mas logo em seguida Pedro e João, né, já trazem a mensagem do Evangelho. Ó, não fomos nós quem realizamos esta obra, mas sim Jesus Cristo e ali, aquele que vocês crucificaram, né? E ali abre-se a porta do Evangelho. E só lembrando, Anderson, quando tu falaste que Calvino e Jonathan Edwards fizeram esta grande contribuição na sociedade através do Evangelho, no Brasil também não foi diferente, né?
os missionários que vieram para o Brasil, Daniel Berg e Gunnar Wingre, eles iniciaram no Brasil uma grande obra de evangelização. E olha, Anderson, este trabalho que estes dois missionários fizeram mudou a cara do Brasil, porque o Brasil vinha, lembrando que o Brasil vinha de uma guerra civil praticamente, e o Evangelho então ele vem trazer esperança no meio de um povo que vivia sobre incertezas. E aí nós temos o que? A igreja evangélica brasileira sendo impactada pelo poder do Espírito Santo. E aqui não é Paulo, não é Apolo, não é Calvino, não é Daniel Berg, nem Gunnar Wingre. O que menos importa é quem está levando a mensagem. Porque quando Jesus vai falar a parábola do semeador, no capítulo 4 do livro de Marcos, nós temos ali, Jesus nem identifica que é o semeador. E ele diz, capítulo 4 e versículo 4 de Marcos, eis que saiu o semeador a semear. E deu. O menos importante aqui foi apresentar quem era o semeador. Porque o que está em jogo aqui, o que deve estar sempre em evidência, sempre no holofote, é a mensagem que esse semeador leva, que é Cristo Jesus, aquele que tem o poder para libertar o homem, a mulher do pecado, de perdoar o pecado, de transformar a vida, de transformar a cultura. E aí nós já podemos adiantar também outro ponto importante, que a nossa preocupação como cristãos que temos que levar esse evangelho não é mudar o mundo e nem mudar toda a cultura, porque a cultura em si, ela tem muitos aspectos bons. O que o evangelho faz é tirar os aspectos negativos da cultura. Perfeito. Não é modificar toda a cultura, porque as culturas têm elementos bons, elementos saudáveis, elementos que devem ser valorizados. Conhecimentos, né? Que claro, são passados. Agora os pontos ruins, é isso que o Evangelho vem, limpa e transforma. A questão ética, a questão moral, a questão de relacionamentos e assim por diante. Então, é este Evangelho que nós temos que estar comprometidos quando se nos propomos a evangelização. E sabe qual é o problema hoje, professor Daniel? O professor Daniel deixou bem claro que o compromisso da igreja é fazer que o evangelho seja conhecido. O problema hoje é que homens querem ser conhecidos através do evangelho. Esse é o grande problema. Homens querem ficar famosos, homens querem ter seus nomes nos cartazes através do evangelho. Então por isso, como esses levados por ganância, levados por soberba, levados por orgulho, pelo desejo da fama, eles tentam trazer algo para adaptar a si próprio, algo novo, algo para atrair as multidões para eles. É por isso que a gente vê tanto, aqui no YouTube mesmo, tantos vídeos, pessoas, eu tenho um novo evangelho, eu tenho uma nova revelação. Não, mas a revelação está aqui. Paulo disse, quando eu fui estar convosco, eu não fui com palavra persuasiva, não, eu fui pregar Cristo crucificado. Este é o evangelho. Então, irmãos, não importa, a nossa missão não é ficar conhecido por meio da palavra, é fazer com que a palavra seja conhecida, é fazer com que o evangelho seja anunciado. É isso que tem levado essa miscelância e essas novas mensagens, novas revelações, é pela soberba, pela loucura, pelo orgulho de pessoas que não se conformam e ficaram neste evangelho e querem trazer algo novo. E aqui nós entramos, pode falar, pastor Daniel. E esta tentativa de inovação é porque as pessoas não entendem uma coisa. Nós não salvamos ninguém. Exato. O missionário não salva ninguém. Testemunho não salva. Quem está evangelizando não vai salvar ninguém. Quem vai salvar é Jesus Cristo. Eu não sei quem é que vai ser salvo. É como a parábola do semeador nos fala. Houve ali vários tipos de terrenos em que a semente foi lançada, mas só um terreno, que é o solo fértil, né? Que a semente ela cresceu, ela se firmou e deu fruto. Ou seja, mas uma coisa
nós temos que ter em mente é isto. Nós somos chamados a pregar o Evangelho. Mas agora, se não está havendo resultado, a obra é do Senhor. O problema dessas inovações, Anderson, é isto. Porque as pessoas acham que, estou pregando aqui um mês, ninguém se converteu, eu vou ter que mudar, eu vou ter que adaptar o Evangelho às pessoas. Já está errado. As pessoas vão vir, sim, como simpatizantes. Vão vir atraídos, sei lá, por causa do movimento, da música, o chofar, agora estão tocando o chofar no culto, né? Pelo cajado do pastor, pelo manto, pela estrada de sal, pelas luzes. Não. Ou seja, eu estou desprezando o poder do Evangelho. Eu estou anulando a cruz de Cristo. Estou anulando a cruz de Cristo. Então este é um grande equívoco aí, meu amigo que me ouve, né? Você que é pregador do Evangelho, porque às vezes eu sou líder de uma congregação, já tive experiências também ao longo desta vida de tu prega, ensina e ninguém se converte. Aí tu pensa, não, peraí, eu acho que eu tenho que mudar. Não temos que mudar, temos que continuar pregando Cristo e o Cristo crucificado. Porque se a palavra não chamar, ninguém vai chamar. Exato. Se a palavra não transformar, não somos nós que vamos transformar. Então, o nosso compromisso é pregar Cristo. O resultado quem dá é Cristo. É que nem Paulo vai dizer, o texto que o outro citou. Eu plantei, Paulo regou, mas o crescimento quem deu foi Cristo. Então é isso que tem que ficar bem claro. Temos que saber que a salvação ela é obra do Senhor Jesus. E hoje nós vemos que, infelizmente, está se cumprindo o que a palavra disse, né? Que as pessoas têm comichão nos ouvidos. E as pessoas querem ouvir coisas novas. As pessoas, não, mas só essa mensagem, eu quero ouvir algo novo, eu quero ouvir... E muitos iludidos por isso, acabam indo atrás de coisas novas, e muitos achando isso, pastor Daniel, não, se eu trazer o novo, eu vou atrair pessoas, estão preocupados em ter multidões. E essa é a verdade. E vai encher a igreja. E vai encher de multidões. Só que daí vai entrar numa coisa que de repente, muitos não sabem. Inimigos da cruz de Cristo, que o Paulo disse. São inimigos da cruz de Cristo. No momento que no culto eu deixo de pregar Cristo, falar do Cristo crucificado, e eu trago qualquer outra inovação que não seja a mensagem da cruz, eu estou sendo inimigo da cruz de Cristo. Só que tem pessoas que não se aperceberam disso. E isso é muito sério, pastor Daniel. E aí acontece que ao invés de cooperar com o Evangelho, eles cooperam contra o Evangelho. Porque quando tem uma igreja bíblica ou um canal bíblico, esse canal encontra barreira, por quê? Porque se tem tanta inovação que daqui a pouco isto parece certo, e quando aparece alguém pregando o Evangelho, esse camarada não está com nada, né? Ou seja, esses movimentos não cooperam com o Evangelho, pelo contrário, eles cooperam contra o Evangelho. Porque quantas vezes nós mesmos, nós somos professores de teologia também, né, professor Daniel? E às vezes nas aulas nós percebemos uma relutância dos alunos. Que quando nós falamos a verdade, confronta com o erro e a mentira que muitos alunos e pessoas aprenderam no passado. E é difícil porque as pessoas às vezes são bairristas. As pessoas às vezes, eles preferem dar ouvido para o líder. Não, mas o meu pastor, o pregador falou, meu irmão, não interessa o que fulano, o que ciclano, o que o pastor A ou B disse. O que interessa é o que a Bíblia diz. Se a Bíblia está dizendo aqui na Carta aos Coríntios que a prova é Deus, Deus quis salvar pela pregação, e Paulo diz que pregação é essa? Cristo crucificado, não tem outro meio. Por mais que você inove, você faça show na sua igreja, você faça chá, café, confraternização, por mais que você faça louvorzão, teatro, coreografia, por mais que você tenta fazer um monte de supérfluos para atrair as pessoas, nada disso salva. Pode convencer, pode atrair, mas não converte, não transforma, não gera arrependimento para a salvação. Só tem uma coisa que é eficaz, que é o Evangelho. E levado por isso, às vezes hoje tem muitos que até se envergonham, assim, irmão, é que se eu pregar essa mensagem, não vai dar ibope, não vai ter, eu não vou viralizar, eu tenho que ter algo novo. E isso acontecia também na época dos apóstolos. Olha que Paulo vai falar na primeira carta aos Romanos, quando Paulo escreve aos Romanos, o desejo que Paulo tinha de ir até Roma e pregar o Evangelho de Cristo. Olha que Paulo vai dizer no capítulo 1 e o versículo 16 na carta aos Romanos. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação
de todo aquele que nele crê. Olha só, nós já vimos que o Evangelho é o Cristo crucificado. E novamente, o que está dizendo? O poder de Deus para salvar não é o sopro do pregador, não é a denominação, não é a voz, a nossa voz, não é as nossas novas revelações, não é o testemunho de quem foi no inferno e voltou, não. É o Evangelho. E daí Paulo, olha o que Paulo vai dizer. Eu não me envergonho do Evangelho. Por que será que Paulo está dizendo isso aqui aos romanos, que ele não tinha vergonha? Porque naquela época, o Evangelho era escândalo para muitas pessoas. O Evangelho era loucura para alguns. Nós vemos que para os judeus, o Evangelho era um escândalo. Por quê? Porque para os judeus era um escândalo crer num Salvador, no Messias, que havia morrido na cruz. Porque só morria na cruz quem era maldito, quem era pecador. Eram os mais vis bandidos, assassinos da época, que eram mortos na cruz. Era a morte mais devastadora, a morte mais vergonhosa na época era a crucificação. Só que eles não entendiam, daí Paulo vai dizer aos Gálatas, porque a Bíblia, a palavra vai dizer lá em Deuteronômio, que maldito era todo aquele que morresse pendurado no moldeiro. A própria lei dizia isso. Mas aí Paulo vai dizer aos Gálatas, falando bem assim, ó, ele, Jesus, se fez maldito em nosso lugar. Você entendeu agora? Ou seja, a lei nos torna malditos. Por quê? Porque maldito aquele que transgride um só mandamento da lei. Então nós, como pecadores, somos malditos pela lei. Somos amaldiçoados pela lei. Mas Cristo, mesmo sendo santo, sem pecado, ele morreu a morte de cruz para se fazer maldito no seu lugar. Mas os judeus não entendiam isso. Era um escândalo para os judeus. E nós vemos que para os romanos também era uma loucura. Vocês creem em alguém que morreu numa cruz? Que mensagem sem, que nem alguns pensam hoje, né? Que mensagem sem requintes, mensagem sem filosofia, sem profundidade. Aí Paulo vai falar também na primeira carta aos Coríntios, cheio de ironia, professor Daniel. Se a mensagem da cruz é loucura e é fraqueza, porque que fraqueza, um Salvador que morreu na cruz, né? Então a fraqueza de Deus é mais forte do que todos os homens. Sabe por quê? Porque nenhum homem é capaz de salvar a si mesmo. Por mais que ele seja forte. Ele não pode, ele já está condenado. Mas um ato que para alguns era uma fraqueza, morrer na cruz, é o poder de Deus. Porque Jesus ali estava sofrendo pelo meu e o teu pecado. Se a mensagem da cruz é loucura, então a loucura de Deus, ela é mais sábia. Lá no versículo, no versículo 25 da primeira carta dos Coríntios, capítulo 1. Se a mensagem do Cristo crucificado é loucura, amado ouvinte, então a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Porque nenhum homem, por mais sábio que seja, ele consegue, pela sua sabedoria, ter o perdão dos seus pecados. Mas a mensagem da cruz, que coloca o ser humano no seu lugar, mostra: nós somos tão pecadores, tão miseráveis, tão incapazes, que Cristo, Filho de Deus, precisou ser moído pelos nossos pecados, sofrer a ira de Deus em nosso lugar, para que nós hoje fôssemos reconciliados com Deus. Esse é a mensagem da evangelização, não é assim, professor Daniel? É justamente isso mesmo, professor Anderson. E não tem outro jeito. Então, o nosso compromisso com a evangelização, primeiro, deve ser com a palavra do Senhor Jesus. Temos que pregar Cristo, falar de Cristo, anunciar Cristo, a sua obra. E a obra da evangelização, ela também pode ser, né, Anderson, esse evangelho, ele deve ser levado tanto à comunidade local, que nós chamamos de missão urbana, né, aquela missão que é feita na cidade, como também na missão transcultural, aquela missão que é realizada fora do país, fora das fronteiras nacionais. E como o professor Daniel disse, quando vai um missionário para outro país, ele não vai para mudar a cultura daquele país. Ele vai para pregar o Evangelho de Cristo. E esta mensagem vai desfazer as coisas ruins, o pecado, mas não muda a cultura, né, professor Daniel? Vai tirar os elementos ruins da cultura. E outra coisa importante de se falar, professor Anderson, é que essa mensagem do Evangelho, ela também traz resultados práticos na vida de quem está
levando, no caso da igreja missionária, né? E nós não podemos esquecer que é a questão da prática social. A prática social, ela anda junto com o evangelho, tanto é que quando a igreja primitiva ela começa a sua caminhada, havia o grupo de líderes que se preocupavam com a pregação do evangelho, com o ensino, mas também havia o grupo da igreja de líderes que se preocupavam com a questão social, porque o evangelho, quando ele transforma pessoas, também ele tira pessoas do convívio daquela comunidade, porque nós vemos muitos relatos de missionários que estão na África, né? Que quando um muçulmano, por exemplo, né, se converte ao cristianismo, ele é expulso da sociedade, é expulso da família, ele é visto pela lei local como um traidor. Mas nós conhecemos pessoas aqui em Porto Alegre que quando creram na mensagem do evangelho foram expulsos de casa pelos pais, pela família, foram rejeitados. E aí quem é que vai amparar essas pessoas? Então nós temos que pregar o evangelho, mas também temos que trabalhar no apoio a essas pessoas que vão vir para a igreja. Era por isso que a igreja primitiva, os irmãos, eles cooperavam financeiramente com a igreja, porque a demanda, a necessidade que surgiu por causa das conversões em massa. Pessoas eram deserdadas. Perdiam emprego, perdiam família, perdiam casa e iam morar na rua. Não pode, então a igreja abraçava esse grupo. Por isso que então a missão, primordialmente, em primeiro lugar, deve ser pregado o evangelho. E junto com o evangelho deve vir essa ação social. Não como principal elemento, como tem muitas comunidades aí que colocam a ação social acima do evangelho. Que acham que fazer ação social é evangelização. Não. A ação social, ela vai acompanhar a evangelização, que é a pregação. Porque faz parte, tem que estar presente para atender a demanda que vai surgir na questão de amparo a essas pessoas que vão ser deserdadas, desamparadas, desempregadas e assim por diante. Então, é importante nós frisarmos esse ponto. Né? Então, assim, quando nós olhamos até a comissão, que Jesus, tem gente que fala do id, mas não é o id, é o que ele mandou fazer, né? Ele disse: ide por todos os povos, ensinai e fazer discípulos. Isso é evangelização, é ensinar. Evangelho, irmãos, tem gente que acha, é uma coisa que nós vemos hoje muito e se entristece, em cultos que nem se fala de Jesus Cristo, nem se comenta da mensagem da cruz, se prega, conta esse testemunho, e no final do culto, quem quer Jesus? E daí a pessoa vai lá na frente e eles mandam repetir uma oração do arrependimento. Parece que é algo místico, né? Se repete aquilo, meu nome está escrito. Não, irmãos, quem escreve o nome no livro da vida é Deus. E a maneira de Deus alcançar esses escolhidos é através da pregação do Evangelho. E evangelização, irmãos, é discipulado. Por isso que ele diz: ensinar e fazer discípulos. Então, irmãos, muito provavelmente uma pessoa não vai entender o Evangelho no primeiro contato. O Evangelho a pessoa tem que compreender, né, o que é salvação, ou seja, a consequência do pecado, seu estado como pecador, que os seus pecados lhe condenam ao inferno e à morte, e que só tem um caminho de ser livre dessa condenação, que é Jesus Cristo. Aí vai entrar a mensagem da cruz, o arrependimento. O Evangelho, irmãos, é algo que é compreendível racionalmente. Essa compreensão do Evangelho, da mensagem da cruz, ela gera quebrantamento, arrependimento, transformação total. Mas não adianta, irmãos, eu chegar a alguém no supermercado: Jesus te ama. Isso não é pregar o Evangelho. Eu tenho que explicar, a pessoa precisa entender o pecado, a consequência. Então, evangelização é fazer discípulos. Então, a evangelização, de fato, biblicamente, é discipulado. Que nós vemos que Paulo, em todo o que passou, era um grupo de pessoas que eram ensinadas, discipuladas, era fazer discípulos, fazer as pessoas entenderem o que é o Cristo crucificado, o porquê Cristo morreu na cruz, o porquê eu preciso dessa salvação. Então, às vezes nós diminuímos, nós barateamos o Evangelho. Parece que o Evangelho é algo, né? Vem na frente aqui que eu vou botar a mão na tua cabeça. Não, irmãos.
O evangelho é algo que tem que ser ensinado, explicado. É por isso que às vezes nós vemos campanhas que vem 30 pessoas, né, no convite do pregador, emocionadas para uma mensagem de efeito, mas daí chega no outro dia, tem só 7, 8 pessoas no culto. Onde é que estão aquelas 30? Por quê? Porque não ouviram a mensagem do evangelho. Não viram o Cristo crucificado. Não foram ensinados para que houvesse arrependimento e transformação, como diz o professor Daniel. Então nós precisamos rever os conceitos do que é evangelização. Evangelização, irmãos, não é qualquer coisa de qualquer jeito. Evangelização é você ensinar a uma pessoa o que é o Cristo crucificado, o que é pecado, consequências do pecado, e que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Tem uma coisa importante, igreja. Como nós comentamos, que tem muitos hoje que não pregam mais esse evangelho porque pensam que esse evangelho é ultrapassado. Porque, não vai atrair pessoas. É que nós vemos esses movimentos de reunião dos empresários, não sei o quê, que é para atrair pessoas. Porque, se eu pregar essa mensagem da cruz, as pessoas não querem mais ouvir isso. Então, só que assim, irmãos, a igreja precisa crer. Foi o que Paulo disse. Eu não me envergonho, pode me chamar de louco. De repente eu não vou ter o meu nome nos cartazes, de repente eu não vou ter ibope, eu não vou viralizar nas redes sociais, mas Paulo vai falar, por que eu não me envergonho desse evangelho? Por que eu só prego esse Cristo crucificado? Porque essa mensagem é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, irmãos, quando nós tivermos consciência, amor, eu entender, eu não preciso me promover, eu não preciso trazer coisas novas para receber o aplauso das pessoas. Eu tenho amor às almas. E a mensagem que salva é essa. Quando nós cremos de fato que a mensagem que salva é a mensagem do Cristo crucificado, irmãos, nós não vamos mais perder tempo com história da carochinha, com reunião de prosperidade, com culto de cura divina. Nós vamos sim focar na mensagem do Cristo crucificado. É um exemplo bem claro disso. É Antigo Testamento, mas um exemplo muito prático. É quando Deus pega o profeta Ezequiel e leva o profeta num vale de ossos secos. Ezequiel era um pregador da época, era um profeta, era pregador. E Deus chega para Ezequiel, eu estou conjecturando, parafraseando para você entender, estou ilustrando o texto. Imagine Deus chegando para Ezequiel, hoje eu vou te levar para tu pregar num lugar especial. Ezequiel pregador, né? Hoje eu vou pregar, vai ser no congresso, vai ser numa multidão. Aí Deus leva Ezequiel. E quando Ezequiel vê qual era o auditório de Ezequiel, um vale de ossos secos. E o que Deus disse, Ezequiel? Profetiza. Prega para eles, Ezequiel. Ezequiel poderia muito bem, mas Senhor, é um monte de osso seco. É como quem, de repente alguém diga, né? Eu não vou pregar para essas pessoas, eles não vão crer no Evangelho da Cruz. Eu não vou pregar para drogados, eu não vou pregar para prostitutas, eu não vou pregar... Não, porque eu acho que não creem mais no poder do Evangelho. Só que quando Deus diz, Deus vai dizer, tu crês, Ezequiel, que esses ossos podem tornar a ter vida? O que Ezequiel disse? O Senhor sabe. Então prega. E a Bíblia vai dizer que o profeta profetizou, ele falou as palavras que Deus mandou. Você crê que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação? Paulo queria. E Paulo pregava por onde passava. Paulo não contava a sua biografia. Paulo não contava o seu testemunho. Paulo pregava o Cristo crucificado. E a Bíblia vai dizer que o profeta Ezequiel profetiza. E aqueles ossos que eram secos, que não tinham mais vida, tornaram a ter vida, porque a mensagem de Deus na boca do profeta gerou vida naquilo que estava morto. Assim é o Evangelho. Quando nós pregamos o Evangelho do Cristo crucificado, ele pega pecadores que estão mortos em delitos, em pecados, assim como eu estava um dia, assim como o professor Daniel estava um dia, assim como o nosso amado irmão aqui, o Moemis, o cameraman, estava um dia, mas um dia nós ouvimos o Evangelho do Cristo crucificado. E esse Evangelho, ele traz vida àquilo que estava morto. Isto é avivamento. Então o Evangelho verdadeiro, ele gera avivamento. Que é avivamento? Pegar alguém que estava morto em delitos, em pecados, e faz essa pessoa agora ter consciência do seu pecado, se arrepender e ter uma nova vida em Cristo Jesus. Aleluia! Igreja, professor, diga para os seus alunos, para que eles creiam que este Evangelho, a mensagem da cruz,
é o poder de Deus para a salvação daquele que nele crê. Vamos parar de perder tempo com tanta coisa para atrair pessoas, mas que não muda a vida. A única coisa que transforma vidas é o Evangelho de Cristo crucificado. Amém. Este é o nosso lema, né? Pregar Cristo e Cristo crucificado no poder do Espírito Santo. Aleluia. Que Deus abençoe sua vida. Próximo vídeo daremos sequência, porque o assunto é sobre o discipulado. E traremos outros assuntos, né, pastor Daniel? Isso. Temos alguns assuntos, como o último que falamos do crente frio, crente quente, crente morno. Vai vir mais novidades aí, então fique ligado no canal, se inscreva, ative o sininho para que você não perca esses novos temas que estão vindo aí quentinhos. Estamos com o nosso coração aqui fervendo, borbulhando para compartilhar com você essas questões bíblicas, para que tenha edificação da sua vida e aqueles que estão participando do nosso canal. Deus abençoe. A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo. Curta, compartilhe, em nome de Jesus.